Hoje vamos realizar gravando em 110, 110, 115. Hoje vamos realizar a resolução do exercício 1 da lista QRT3. Depois vamos fazer uma videoaula fazendo a resolução do exercício 2 e depois do exercício 3. Como é um pouco demorado a resolução do exercício, vamos dividir em três videoaulas, em três etapas para facilitar para vocês e para mim também durante as gravações. Bom, o exercício QRT3, exercício 1, ele consiste desse circuito. Qual que é a diferença dos circuitos anteriores, jovens? Mudei o layout para que a gente observe que cada circuito tem uma análise diferente. Qual é a característica desse circuito aqui? Vou pegar a caneta. A característica desse circuito é que nós temos um resistor R4 do lado esquerdo da fonte. Até então, nós estávamos habituados a só realizar análise de circuitos com resistores do lado direito da fonte. Então, inserir esse resistor do lado esquerdo para a gente observar que existem diversas formas de análise. Existem diversas formas de circuitos, de cargas. Nós vamos ter cargas do lado esquerdo, do lado direito, cargas acima, cargas abaixo. Então, o método de análise é o mesmo. O primeiro passo que eu sugiro para que a gente faça é melhorar o layout desse circuito, mas sem alterar a característica elétrica, como nós já fizemos com outros circuitos, onde nós calculávamos só o valor das resistências e não da corrente e tensão. Vejam esse circuito aqui ao lado. Ele, eletricamente, é o mesmo. O que que eu fiz? Peguei esse resistor, esse circuito, e só joguei para o lado de cá. Se vocês observarem bem, eu transportei ele para cá da forma que ele está. Tanto que o R4 ele ficou de cabeça para baixo. Ó. Peguei este ponto aqui e este ponto aqui e só estiquei ele e joguei para cá, para a direita. Aqui nós já conseguimos ter uma ideia de como que o resistor R4, como que esse resistor R4 está no circuito. A gente já começa a observar que ele está em paralelo com esses dois resistores aqui, ó, e que está em série com esse aqui no final. Bom, vamos melhorar um pouco mais esse circuito e vamos pegar esse aqui, esse circuito que é o layout inicial, esse circuito é o parcial 1, vamos repetir o parcial 1 aqui e vamos mudar ele. O que que eu fiz de mudança? Observem que esse ponto aqui, esse ponto, ele é o mesmo deste ponto aqui. Então, tanto faz se eu colocar esse cabo aqui, aqui, ou até mesmo aqui. O que a gente tem que observar? Que essa saída ou esta entrada do R4 está na saída do R3. Isso aqui que nós temos que observar. Ou que está na saída do R1 também. Então, se a gente mudar esse circuito, tirei esse cabo que estava aqui e coloquei ele aqui, ó. Olha como que ficou. Eletricamente é a mesma coisa. A saída do R1 com a saída do R3 na entrada do R4. Observaram? Isso nós já fizemos até em laboratório, nos plotoboard com montagem física. Vamos repetir o layout 2 no próximo slide e vamos inserir o layout 3. O que no layout 3 eu fiz? Como o resistor ele não tem polaridade, nós já falamos e fizemos na aula prática, nós já invertemos o resistor. O que significa? O resistor não tem mais e não tem menos. Então eu só inverti ele. Coloquei ele de uma forma mais visível. Tirei ele dessa posição de cabeça para baixo, virei e coloquei ele aqui. Ó. Mas continua a mesma coisa. Veja só o que eu uni saída com saída com saída. Fisicamente mudou, mas eletricamente continua a mesma coisa. Vamos para o próximo. Qual foi a diferença agora que fiz nesse circuito? O R2, que está aqui na forma horizontal, eu coloquei ele na vertical junto com o R3. Observe que a saída do R2 continua na entrada do R3 e a entrada do R3 está junto com a entrada do R4 no positivo da fonte. Eletricamente não mudou nada, mas aqui a gente consegue observar melhor que o R2 está em série com o R3. Ficou melhor, né? Vamos repetir o layout 4 no próximo slide e melhorar um pouco mais. Olha a melhora que nós realizamos aqui.
Como a entrada do R2 está com a entrada do R4, ó, esse ponto com este ponto são comuns. E estão esses dois pontos no positivo da fonte, olha o que eu fiz. Eliminei esta linha toda e só uni esta linha com esta linha aqui, formando esse circuito. Olha que maravilha. Como que um circuito de forma tão estranha que era no inicial, ele ficou idêntico a um circuito que nós já fizemos algumas vezes. Perceberam? Esse, então, é o meu layout final. Vamos comparar layout inicial, isso aqui é o primeiro exercício, o primeiro layout que nós temos, que foi a atividade que foi passada para vocês, e aqui nós temos o layout final. Eletricamente idênticos. Fisicamente diferente, claro, mas eletricamente é a mesma coisa. Muito mais fácil de analisar desta forma do que desta, né? Vamos passar então para a segunda etapa aqui. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos calcular o valor dos resistores, porque se fosse um circuito 100% paralelo, nós já conseguiríamos calcular algumas coisas aqui. Conseguiríamos calcular corrente de cada resistor, a somatória das correntes para fazer a corrente total. Mas como é um circuito misto, tem série com paralelo, nós precisamos, para esse caso, calcular a resistência total. Não tem como calcular nenhuma outra grandeza. Se não existisse esse R1, eu poderia calcular, unir o R2 com o R3 e já calcular a corrente aqui, porque a tensão nesse ponto e neste ponto seria os 240, se não houvesse o R1, porque o R1 provoca uma queda de tensão. Não tem como calcular a tensão que esse resistor R1 provoca, a queda que ele provoca no circuito, porque eu não sei a corrente dele. Então, só que eu sei uma coisa. Pela lei de Kirchhoff, como nós já estudamos, eu sei que a corrente do R1 é igual à corrente total, porque a corrente total ela sai aqui da fonte, a corrente total ela vai se dividir por aqui, a corrente total vai fazer este caminho, dividir, a corrente vai vir para cá, essa corrente que dividiu ali ela vai se unir novamente por aqui e ela vai retornar para a fonte. Se não houver fuga no circuito elétrico, e que não é objetivo nosso estudar fuga agora, que será no segundo módulo, a corrente total passa pelo R1. Então, nós podemos afirmar que a corrente do R1 é igual à corrente total. Então, se eu conseguir calcular a corrente total, eu já calculo a corrente do R1 e já consigo calcular a queda de tensão do R1 que ele provoca. Vamos fazer o quê? Vamos formar um resistor equivalente entre o R2 e o R3, primeiro passo, porque o R4 está em paralelo com o 2 e com o 3. Eu não posso fazer, então, R4 em paralelo com o 2 ou com o 3, porque ele está em paralelo com os dois. Mas o R2 e o R3 estão em série entre si. Então, eu posso unir esses dois e formar um resistor equivalente 1. Como que eu calculo o resistor equivalente entre dois resistores em série? Soma. R equivalente 1 é igual a R2 mais R3. R2, 10 ohms, R3, 22, REQ1, 32 amperes. 32 ohms, desculpa. 32 ohms, nós podemos colocar esses 32 ohms aqui na tabela. Opa, não veio para cá, era para colocar aqui, mas... Ah, não, 32 ohms ele não entra na tabela. Quem vai entrar na tabela é o R total. Vamos para a terceira etapa. Nós vamos fazer o quê? Mudar então o nosso circuito. Nós temos esse circuito aqui e agora vamos formar um REQ2 entre esses dois resistores aqui. Ó. Nós vamos calcular um resistor equivalente entre esses dois ali. Esses dois aqui viraram esse resistor aqui de 32. E agora nós vamos calcular um equivalente entre esses dois aqui. Vamos fazer o que então? Substituir esses dois resistores por este aqui. Ó. Olha como o nosso circuito já está ficando minimizado. Nós vamos substituir REQ1, R4 por REQ2. Os dois estão em paralelo. Como que se calcula resistor em paralelo? Gosto muito de utilizar essa fórmula, produto pela soma, mas vocês também podem utilizar a fórmula da soma inversa, que seria 1 sobre REQ2 igual a 1 sobre REQ1 mais 1 sobre R4. Particularmente vou fazer com esta fórmula aqui, porque são só dois. Essa fórmula da soma inversa é mais ideal quando nós temos vários resistores. Como nós só temos dois, vamos utilizar essa fórmula.
REQ2, então, será REQ1, esse resistor, vezes REQ4, dividido por REQ1 mais REQ4. 32 vezes 20, dividido por 32 mais 20. 640 dividido por 52, nosso REQ2, 13,31. Está lá, 13,31. E agora o que nós vamos fazer? Substituir REQ1 e REQ2 por o R total. E já está até a fórmula ali, R total é igual a R1 mais REQ2, faltou o que aqui? R total igual a 28 mais 12,31, R total de 40,31. Este valor nós já podemos até inserir aqui na tabela, colocando o valor do R total. Vamos colocar, está lá. De onde veio esse valor aqui? Esse valor do R total, ele veio daqui. Ó. Já inserimos o valor do R total de 40,31 na tabela. Assim que calcularmos uma grandeza, já inserimos na tabela para facilitar. Bom, vamos colocar também o valor da tensão total, os 240 volts. Esse valor já está aqui. E o que nós podemos fazer? Vamos colocar aqui os 240 volts. Esse valor veio daqui e este valor veio daqui do R total, que veio daqui também do R total. Então, estes valores estão expressos lá. O que nós podemos fazer agora? Uma vez que eu já tenho duas grandezas e tenho uma incógnita, posso realizar o cálculo da incógnita. O que nós fazemos? Posso calcular a corrente total. Corrente total, pela lei de Ohm, que nós já vimos lá no início das aulas, corrente total, ou corrente, né, é igual ao valor da tensão dividido pelo valor da resistência. Então, eu já consigo calcular essa corrente total. Vamos fazer isso? Está lá, ó. Cálculo da corrente total, IT. IT igual a tensão total dividido pelo R total. IT igual a 240, que é o valor da tensão total. Vamos só marcar aqui. 240 dividido pelo R total, que veio de onde? Daqui, ó. R total. Valor da corrente total, 5,95 amperes. Nós já podemos inserir essa corrente total ali, 5,95 amperes. Só para a gente repetir, frisar o cálculo ali, está a corrente total. Essa corrente total nós já inserimos aqui. Veja bem, vou fazer um cálculo que eu não fiz nos outros exercícios, que é a potência total, porque já tenho a corrente, já tenho a tensão, posso calcular a potência total. Potência total, potência pela lei de tensão vezes corrente, tensão 240, corrente 5,95, potência total 1.420 watts, e já posso inserir ali, 1.400 watts. 1.420 watts, insere aqui. Se for muito rápido, vou deixar aqui alguns segundos para que vocês analisem como foi realizado a corrente total, a potência total. Esta potência vem para cá, certo? Está ali, vamos passar. Então, nós temos já essas fórmulas, essas grandezas, só para ilustrar mais uma vez, então, potência total está ali. Bom, vejam bem, como nós já possuímos essas grandezas totais, nós vamos voltar ao nosso layout inicial ou final, porque os dois são eletricamente iguais. Vamos escolher um desses dois para analisar. Aqui eu vou demonstrar os dois por enquanto. O que nós temos aqui? Uma corrente total, esta corrente total, que ela sai da fonte, essa corrente total que ela sai da fonte e ela encontra um nó, e essa corrente total ela se divide. Uma parte vem para o resistor 2 e para o resistor 3, e uma parte vem para o resistor 4. Então, toda vez que uma corrente encontra um nó, uma derivação, ela se divide. É a segunda lei de Kirchhoff para circuitos elétricos. No circuito em paralelo, a corrente se divide. E essa corrente total, ela volta para a fonte, que nós falamos logo no início aqui. A corrente I1 será igual à corrente total. Se a gente passar para o circuito do lado direito, a corrente total ela vai encontrar o mesmo nó, esse nó
esse nó é esse mesmo nó aqui. É o mesmo. Essa corrente ela vai chegar no nó e ela vai se dividir. Um pouco da corrente vem para I2 e I3 e um pouco da corrente vem para I4. E no final, essa corrente I1 volta toda para a fonte, passando pelo R1. Então nós temos com isso que, nós já falamos, a corrente I1 será igual à corrente total, nós já podemos colocar ela aqui, ó, na tabela. A corrente I1 será de 5,95 amperes, porque pela lei de Ohm, a lei de Kirchhoff, a corrente total do R1 será igual à corrente da fonte, porque não tem por outro caminho para esta corrente circular. Então, só ilustrando ali novamente, a corrente ela faz esse caminho, a corrente faz este caminho aqui, então ela será essa. Vamos colocar os valores dos resistores e vamos escolher um desses dois circuitos, esses valores já vieram daqui, que estão determinados. Vamos escolher um desses dois circuitos para analisar a corrente e calcular todas as outras grandezas. Como nós já estamos habituados a utilizar este layout, vou selecionar este layout aqui, que é um pouco mais difícil de entender para realizar a explicação. Vamos então utilizar esse layout aqui até o final desse exercício. Vejamos bem, nós temos uma corrente I1 que é igual à corrente total, que está aqui, ó, corrente total, corrente I1, e nós, com isso, se eu tenho já uma corrente, tenho o valor da resistência, o que nós podemos fazer? Calcular a tensão V1, que é a queda de tensão que esse resistor provoca no circuito. V1 será R1 vezes I1. Lei de Ohm, tensão é igual a corrente vezes resistência. Triângulo de fórmulas, lembrem lá do triângulo de fórmulas. Substituindo valores, V1 é igual a R1 28 ohms, esse valor veio daqui. Esta corrente é a corrente I1, que é igual à corrente total, 28 vezes 5,95, 166,6 volts. Então está aqui, ó, nossa tensão I1 está ali. Vejam bem, com isso, nós já conseguimos calcular uma segunda grandeza que seria a tensão no resistor 4. Por quê? Esse resistor 4, a entrada dele está ligado diretamente na fonte. E a saída está na saída do R1. Se não existisse esse R1 no circuito, esse resistor 4 estaria ligado diretamente na fonte, tanto a entrada quanto a saída, positivo e negativo. Então, como existe esse R1, significa que a tensão no resistor 4 será a tensão total menos a queda de tensão que esse R1 provoca, porque o R4 está em série com o R1. Olha só, então, o que nós podemos fazer? O V4 será o V total, que é 240, menos a tensão 1. E a tensão 1 nós já calculamos aqui. Então, podemos fazer simplesmente 240 menos 166,6. Nós calculamos o V4, 73,4. Olha só que maravilha, já possuímos também o V4. Vamos inserir na tabela. Se eu já tenho tensão, tenho resistência, o que eu posso fazer? Calcular a corrente total. Ah, desculpem, aqui eu tinha colocado errado, depois eu corrigi aqui. Tá? Nós temos essa corrente, essa tensão aqui no R4, não no R2. Essa corrente. Se nós já temos essa corrente, essa tensão, nós podemos calcular a corrente. Corrente é tensão dividido por resistência. E 4 será V4 dividido por R4. V4 por R4, 73,4 dividido por 20. Esses valores vieram daqui. Nós já possuímos a corrente de 3,67 para o resistor 4. Olha só que maravilha. Já possuímos essas correntes. Olha só. E agora? Qual que será a corrente I2 e a corrente I3? Uma coisa eu posso afirmar. Como R2 e R3 estão em séries entre eles dois, eu posso afirmar que a corrente no I2 ela é igual a I3, porque R2 e R3 estão em série. Lei de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff para circuitos elétricos. No circuito em série, a corrente é a mesma. Portanto, eu posso fazer isso aqui. Ó. I2 é igual a I3. Qual é a corrente I2 e I3? Se não existisse esse resistor aqui, se não existisse isso aqui, ó, pessoal,
Vamos tirar isso aqui fora. Se não existisse isso, a corrente I2 e a corrente I3 seria igual a I total também, porque não existe outro caminho para essa corrente circular. Como existe esse resistor, existe essa divisão da I total, quem será a corrente I2 e I3? A corrente I2 e I3 será a corrente total menos essa corrente que foi dividida aqui para o I4. Então, a corrente I2 e I3 é 5,95 menos 3,67. 3,67 é essa corrente aqui. E esta corrente aqui é a corrente total. Com isso, nós temos aí a corrente I2 e I3, que são iguais, de 2,28. Agora nem precisa falar que ficou muito fácil de calcular os dois Vs aqui, né? V2 e V3 serão diferentes porque estão em série. A corrente R2 e R3, como eles estão em série, portanto as tensões se dividem proporcionalmente em relação à resistência. V2 será simplesmente I2 vezes R2. I2 está aqui, R2 está aqui. Dividindo isso por isso, multiplicando isso por isso, temos aqui 22,8. E a corrente V3 será o I3 vezes R3, 2,28 vezes 22, 50,16. E nós temos aqui, então, as duas correntes para o circuito. Importante que essa tensão do R2 e do R3 é a soma dessas duas tensões aqui, ó. Se você somar 50,16 com 22,28, nós temos essa mesma tensão do R4, que nós vamos ter 73,4, porque ó, esse ponto e esse ponto são iguais, esse ponto e esse ponto são iguais. Então, a tensão V2 mais V3, opa, aqui é V3, tá? Aqui é V3. V3. A tensão V2 mais V3 é igual à tensão V4. Façam aí para vocês verificarem, mas irá dar aqui a 73,4 volts. Com isso nós conseguimos preencher esse quadro total. Podemos fazer as potências. As potências teremos apenas isso aqui. Potência é tensão vezes corrente. Como nós temos todas as potências, as tensões, nós temos todas as correntes, nós calculamos todas as potências aí no circuito. Esse é o circuito 1, totalmente realizado, feito, certo, jovens? Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo para entender os cálculos. Nós temos tudo isso aí resolvido para o circuito 1 e vou então fazer a resolução dos outros dois circuitos, do exercício 2 e do exercício 3. Passo para vocês também a videoaula e vou passar novos exercícios semelhantes. Vou manter o layout igual a esse, talvez insira mais um resistor ali em série com R4, para vocês observarem. Ou vou passar 3 novos exercícios idênticos a esses que nós passamos, coloco o valor dos resistores diferente e passo para vocês ali o valor das tensões e correntes totais para facilitar e vocês seguem o caminho aí para resolver. Ok, jovens? Vou deixar uma frase para vocês ali do site do Pensador, que Einstein um dia falou que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade. Vejam bem, vapor é uma força, uma das primeiras energias que surgiu aí, uma força terrivelmente assombrosa, terrivelmente forte, né? A eletricidade, então, nem se fala. E a energia atômica cobriria todas essas outras forças ali, do vapor e da eletricidade. E Einstein está dizendo que a vontade é maior que tudo isso ainda, né? Então, o que determina se nós vamos conseguir ou não vamos conseguir é a nossa própria vontade. Força, jovens. Grande abraço a todos.